Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a sexta edição de X-Men, lançado em outubro de 2024. Na fábrica no Alasca, Temper pergunta a Kid Omega o que ele pretende fazer com as pessoas reunidas ali. Quentin não entende de imediato e Temper esclarece se ele não vai lidar com os manifestantes. Kid Omega responde que não vale a pena perder tempo com isso. Quentin comenta que poderia invadir as mentes dos manifestantes, forçando-os a revelar seus pensamentos mais sujos ou a se odiarem para sempre, mas conclui que isso seria inútil. Ele lembra que Hank está prestes a dar uma palestra, destaca que estão atrasados e comenta, de forma irônica, que todos sabem o quanto Hank fica insuportável quando não é ouvido, preferindo lidar com o fera psicopata vilão nessa situação. Enquanto Quentin continua falando sem parar, Temper observa a multidão e nota uma jovem fazendo um gesto simbólico com a mão. Pouco depois, Temper ainda está pensativa e Hank começa a explicar a situação, mencionando 3 ocorrências envolvendo mutantes adultos. A primeira com os agentes da 4ª classe da Orcs em Santo Marco, a segunda com Benjamin Liu em São Francisco, e a terceira com Jennifer Stark em Detroit. Ben e Jennifer decidiram ficar e agora ajudam Hank, fornecendo amostras de sangue e tecido. Ele também tem uma amostra coletada em Santo Marco pela magia, que responde dizendo que, na próxima vez que coletar uma amostra, será uma cabeça. Ben e Jennifer ficam assustados com o comentário de magia, e Hank segue adiante, informando que os estudos demonstraram que não existe contágio mutante. O que acontece é que alguém desenvolveu um processo para ativar artificialmente o gene X em pessoas adultas. Quentin sabe quem é esse alguém. Cassandra Nova invadiu seu cérebro e disse isso. Para Psylocke, isso é perturbador, pois ela estava presente quando deixaram Cassandra no passado, há 2 bilhões de anos. Magneto lembra que Cassandra não está trabalhando sozinha. Scott, com base na exploração psíquica de Quentin e Quenon, lembra que Cassandra agora faz parte de um grupo chamado 3K, mas ainda não sabem muito sobre quem são. Shorn pergunta como chamarão esses novos mutantes, sugerindo novo Homo sapiens superior. Magneto discorda da sugestão. Ele afirma que serão chamados de mutantes, pois não vê diferença entre mutantes nascidos e mutantes criados, e que essa será a postura dos X-Men. Ele dá as boas-vindas aos novos mutantes e esclarece que os aceitarão com os nomes que escolherem. Ben agradece, pois não tem para onde voltar, e o mundo acredita que ele está morto. Jennifer também agradece, já que não pode voltar para Detroit com sua aparência atual. Scott concorda com Magneto, dizendo que ambos devem permanecer ali, até que Ben Liu entenda seus poderes e até que Hank ensine Jennifer a compreender sua nova fisiologia. Magia levanta uma questão: por que a organização 3K devolveu esses 2 mutantes ao mundo, enquanto os outros 6 de Santo Marco foram teletransportados? O Fera responde que não sabe a resposta para a pergunta de magia. Ben foi sequestrado, assim como Jennifer, com base no tempo em que ela foi dada como desaparecida. No entanto, ambos foram ativados após o sequestro, ao contrário dos outros 6 mutantes de Santo Marco, que foram ativados ao mesmo tempo. Isso faz Hank suspeitar que o grupo 3K esteja cooperando com a 4ª classe da Orcs. Ele acredita que esses 6 mutantes agora podem estar sob custódia da 3K. Esse é seu melhor palpite, e Hank também acha que Cassandra Nova e seus associados estão aperfeiçoando o processo, um refinamento que precisa de prática constante. Ele imagina que Ben e Jennifer possam ser considerados falhos e, por isso, descartados ou sujeitos a monitoramento constante. No entanto, o Fera não tem certeza disso. Magia questiona como ele não sabe disso, já que deveria entender muito sobre o assunto. Hank responde que está fazendo seu melhor e lembra a Magia que o Fera que estava à frente da tecnologia atual está morto. Ele está tentando alcançá-lo, mas o outro Fera estava muito à frente dele em termos de conhecimento. Magia, insatisfeita, diz que quer os 6 mutantes de Santo Marco e reforça que não estava brincando quando mencionou trazer uma cabeça.
Nesse momento, ela recebe um aviso e diz que precisa sair. Scott aproveita a ocasião e sugere que todos façam uma pausa, perguntando a Glob o que há para comer. Glob responde que há torta, o que surpreende bastante Quentin. Ele lembra que no passado, Glob era um terrorista mutante em ascensão, e agora está fazendo torta. Glob, sem se abalar, diz que, se Quentin não quiser comer, tudo bem. Kid Omega, no entanto, responde que não foi isso que ele quis dizer. Temper vai atrás de Magia e diz que precisa falar com ela, pois sabe que, provavelmente, Magia recebeu uma nova jogada de xadrez. Iliana, surpresa, pergunta como Temper sabe disso e o que ela quer. Temper responde que querer não tem nada a ver com isso, ela precisa de ajuda. Temper revela que um dos filhos dos manifestantes é uma mutante e que viu essa pessoa fazendo um gesto com a mão, o brado da meia-noite. Magia imediatamente se dirige aos computadores. Temper pergunta o que ela está fazendo. Iliana explica que, assim que Scott soube que haveria uma manifestação fora da fábrica, pediu a Psylocke para reunir informações sobre os manifestantes. Tudo isso já está no sistema, incluindo a informação sobre a garota mencionada por Temper, cujo nome é Piper Cobb, filha de Rose Ellen Cobb, uma mãe solteira. Em seguida, Iliana pergunta o que Temper deseja que façam sobre isso. Ela responde que precisam resgatar a garota, e Magia tem o poder de se teletransportar. Iliana lembra aí de que não gosta nada de ser vista como um Uber, e questiona se ela já considerou a possibilidade de isso ser uma armadilha. Mas Temper não acredita que aqueles palhaços possam com elas. Porém, Iliana responde que não está falando sobre esse tipo de armadilha. Magia explica que, ao fazer isso, eles seriam vistos como um grupo de mutantes meio doentes sequestrando uma menor de idade, o que transformaria a Guerra Fria em uma guerra quente contra todas as agências do governo, algo que seria merecido se forem tão estúpidas. Temper a observa em silêncio e depois diz que ela é mais inteligente do que parece. Iliana, no entanto, manda Id fechar a boca, avisando que, se os outros souberem disso, vão querer dar a ela mais responsabilidades. Depois, Iliana, refletindo por um momento, diz que, na verdade, deve vê-la apenas como uma Uber linda e charmosa, e pede que Id tome uma decisão, se vai procurar pela garota ou se irão esquecer completamente sobre esse assunto. A narrativa se desloca para a casa dos Cobb. Piper e sua mãe, Rose, estão jantando. Rose diz à filha para não comer tão rápido e pergunta como ela está se sentindo. Piper responde que está melhor, acreditando que talvez tenha sido só um resfriado que pegou na escola. Sua mãe, no entanto, não ficaria surpresa se algum inseto invadisse a escola e espalhasse o vírus mutante. Rose também pergunta se Piper já conversou com seus amigos sobre se juntar ao protesto anti-mutante. Ela sabe que não é legal, mas é importante. Nitidamente triste, Piper responde que vai perguntar de novo. A mãe da criança, incrédula, comenta que não pode acreditar no que Scott Summers disse, admitindo na frente de todos que estão infectando e transformando as pessoas em mutantes. Ao mesmo tempo, Magia e Temper continuam sua conversa. Magia pede a Temper que revele um segredo. Temper não entende o motivo, e Iliana explica que a magia tem um preço e, como a missão é coisa dela, terá que pagar esse preço. Temper então revela que, quando era mais jovem, gostava de Scott, o que causa repulsa em Magia. Rose pergunta se a filha precisa de ajuda com a lição e, ao ouvir que não, um sono repentino a faz deitar no sofá e dormir profundamente. Porém, sua filha acha isso estranho e com razão. Iliana diz que isso foi magia, e Temper se apresenta, cumprimentando Piper. Ela diz que viu o sinal que Piper fez com a mão naquela manhã, e explica que elas são mutantes e membros dos X-Men. Enquanto isso, na fábrica, Scott e Psylocke estão treinando um combate corpo a corpo. Hank se aproxima de Magneto e comenta que aquela não é exatamente a sala de perigo. Magneto responde que não, e que nunca entendeu por que os X-Men eram tão apegados àquela coisa. Hank sugere que talvez fosse algo como a Síndrome de Estocolmo, pois, embora no começo tivessem medo, acabaram se acostumando. Ele acrescenta que o mesmo poderia ser dito sobre o que sentiam por Magneto no início. Magneto pergunta se Hank ainda tem medo dele.
e Hank responde que agora ele só tem medo de uma coisa no mundo. Magneto entende o que ele quer dizer e o tranquiliza, dizendo que ele não vai se tornar o que teme, pois Ciclope não permitiria, nem ele. Hank diz que sabe disso, mas que, às vezes, gostaria de saber o que o outro sabe. Ele se frustra com a necessidade de se atualizar em tantos anos de ciência e aprendizado. Magneto pergunta a Hank se ele acredita que a tecnologia de ativação do Gene X poderia ser útil para os propósitos deles. Hank responde que é difícil dizer, pois estão falando de um conhecimento em genética que ele ainda não possui. Ele tem se esforçado ao máximo para tentar curar Magneto e todos eles, se necessário. Magneto reconhece o empenho de Hank, mas admite que está frustrado, pois está acostumado a ser muito mais do que aquilo, e pergunta se ele tem alguma outra ideia. Hank responde que tem vasculhado arquivos, investigando mutantes com o poder de manipular poderes. Ele chegou ao nome de Fabian Cortez, e Magneto responde que prefere ficar sentado na cadeira. De volta à casa de Piper, assustada, a jovem pergunta o que fizeram com sua mãe. Magia responde que usou um pouquinho de feitiço, permitindo que pudessem conversar. Piper responde que não quer conversar, mas Temper diz que entende que ela tenha medo. Ela só vai dizer o que acha que está acontecendo e a garota pode apenas dizer se está certa ou não. Temper acredita que talvez Piper seja uma mutante e queria que os X-Men soubessem, pois não sabia o que fazer a respeito e porque sua mãe não entenderia. A garota concorda e diz que é quase isso, mas afirma que sua mãe não é uma pessoa má. O problema é que ela está assistindo a vídeos na internet e agora está preocupada com a praga mutante. Temper abraça a Piper e a tranquiliza, dizendo que não é sua culpa. Magia a pressiona, pois o feitiço está prestes a se dissipar, e pergunta à garota o que seria o quase isso. Ainda insegura, Piper conta que não acha que é uma mutante. Ela é mutante, e confessa que recentemente quase acabou com toda a cidade. De volta à fábrica, Glob pergunta a Scott se podem ter uma máquina de lavar louças. E Scott responde que eles têm uma, e o nome dela é Quentin Quire. Jennifer aparece trazendo mais pratos, mas quase os deixa cair. Hank ajuda a segurá-los. Ela agradece ao Dr. McCoy, mas ele diz que pode chamá-lo de Hank. Glob pergunta a Jennifer qual será o seu nome de mutante, e ela responde que ainda não pensou nisso. Glob então diz que seria melhor ela começar a pensar, pois é difícil encontrar um bom nome. Então, Magia e Temper chegam com a garota. Iliana acha irônico que Glob recomende ter um nome legal, mas o mutante responde que seu nome foi uma boa escolha. Nesse momento, Scott pergunta o que está acontecendo. Temper apresenta a Piper e diz que ela é uma mutante e esteve no protesto pela manhã. Scott diz que sabe quem ela é, mas não o que, e diz a Temper que ela deveria ter conversado com ele antes de trazer uma criança para a fábrica. Ele sabe que ela a trouxe sem a permissão dos pais. Temper responde que não ia esperar que ele, Hank e Magneto tomassem uma decisão, pois isso é algo importante. Piper então confessa que é a responsável por tudo. Foi ela quem causou a Noite de Ferro. Nesse momento, descobrimos que o Sentinela Selvagem atacou a cidade porque estava procurando por ela. E aí, pessoal, o que acharam de X-Men 6? Na minha opinião, foi uma edição com pouca ação, mas os diálogos afiados e as novas informações fizeram valer a pena, além da arte detalhada que deixa cada página repleta de elementos incríveis. E você, o que mais gostou nesta edição? Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Ah, e claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo!